Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com a Priscila de Loureiro Coelho, da Academia Jacarense de Letras, que é o assunto do nosso terceiro bloco agora. Como é que a senhora recebeu o convite para fazer parte da academia? Olha, a Nilce foi a primeira presidente. Maria Nilce. Maria Nilce, E ela, eu não sei se foi através da doutora Terezinha Renault, que ela comentou, e vieram entrar em contato comigo, me mandaram um e-mail, me convidaram, e daí eu fui. Estava bem no começo, eles estavam se organizando ainda, e foi feito o estatuto, e junto comigo entrou o Geraldo, que, nossa, foi assim, ele entrou junto comigo, então ele me dava força, porque eu estava perdida, acho que ele era menos perdido que eu. Foi 2005 então, por aí, né? 2005. Foi, acho que há 20 anos atrás, né? Foi logo no começo. E tinha o Daniel também, que era uma pessoa muito querida. Então teve uns que abraçaram a gente, sabe? E a gente ficava lá meio perdida, não sabia bem como é que era. Eu me afastei por um tempo, porque por questão de aula, eu dei muito tempo aula em Taubaté, aí eram todas as noites, eu não tinha como frequentar, e depois agora eu retomei, estou tentando não perder mais o vínculo. A Maria Nilce foi quem idealizou a Academia Jacarense de Letras? Ela idealizou, ela teve em São Paulo, na Academia Paulista, se inspirou lá. Nossa, ela foi extremamente dedicada. Ela fez com muito carinho, a gente via que a vida dela, ela se dedicou naquela época toda a organizar, e acho que ela fez um bom trabalho. E quando a senhora foi escolher o patrono, foi o seu pai, né? Eu perguntei se podia. É meio bairrista, né? Não, mas quando eles pediram para que eu escolhesse, eu fui ver um, fui ver o outro, aí me bateu, eu falei, puxa, ele para mim é tão importante, ele fez algumas coisas importantes, na comunidade, inclusive aqui também, que é uma rua com o nome dele, né? E aí eles concordaram, ele foi meu patrono. Vamos falar agora um pouco dos seus escritos. O primeiro concurso literário que a senhora ganhou foi com uma apologia ao homem do campo, não foi? Foi. Como é que foi isso? O que a senhora lembra dessa Olha, eu vi o chamado, não me lembro mais se eu vi em jornal naquela época, faz tanto tempo, e peguei e escrevi. Eu lembro, eu já tinha meu filho pequenininho, e eu escrevi numa noite aquilo lá, me inscrevi, e depois vim saber que eu ganhei, né? E foi muito interessante que depois que eu tinha ganho, eu peguei o primeiro lugar, se não me engano, no regional, né? E eu não sabia que tinha continuidade. Aí um dia eu cheguei na escola para trabalhar, e minhas professoras, nossa, Priscila, apareceu lá que você ganhou. Eu falei, não, isso foi da outra vez, né? Porque falaram o nome da poesia. Mas não é, que daí foi pro estadual, e aí eu peguei o segundo lugar. Mas eu nem sabia que ia ter continuidade, sabe? Mas foi interessante. Quando eu fui buscar o prêmio, o rapaz falou, nossa, quantos anos já morou em fazenda e tal? Eu falei, olha, eu nunca morei em fazenda, mas eu adoro. Então, eu brinquei com ele, falei, eu acho que todo poeta é um pouquinho mentiroso. O escritor, às vezes, é um pouquinho mentiroso. Ele consegue ter a percepção do sentimento sem, talvez, ter vivido exatamente aquilo. O poeta é um fingidor, né? Finge tão completamente. Ele se entrega tanto no sentimento que torna-se real, né? E nesse ritmo todo que a senhora estava falando no outro bloco, de dar as aulas, né? Hoje em dia na Unip, a senhora arranja tempo para escrever coisas suas mesmo? Eu escrevo. Às vezes tem épocas que eu escrevo mais, tem épocas que eu escrevo menos, depende da correria. Eu acho que a inspiração conta, até outro dia estávamos falando sobre isso, né? Eu acho que, claro, a inspiração conta, de repente bate a inspiração onde eu estou, eu escrevo. Mas eu não acho dificuldade quando alguém me encomenda alguma coisa, sabe? Eu me lembro que em São Luís do Paraitinga teve um festival de modinha sertaneja. E aí um cunhado meu que morava lá, não, você faz, eu falei, eu não posso fazer, eu só sei fazer letra, eu não sei fazer música. Não, mas tanto ele me atormentou que eu liguei para minha irmã mais velha,
São Paulo, ela toca muito bem piano. Eu falei, dona, compõe aí uma modinha, eu ponho a letra. E parece brincadeira, ela fez, aí ela tocava no piano, eu lá na escola. E eu só marcando, basicamente, a marcação, não a melodia mesmo. E eu escrevi a letra. Aí, quando foi um fim de semana, ela veio, nós fizemos e fomos pro festival. Foi muito legal, até que ficou bacaninha. Então, uma composição musical aí, né? A letra, né? Porque ela fez a música. Mas foi muito legal, foi uma experiência divertida. A criançada, nós já tínhamos filhos, se divertiram, e foi bacana. Então, eu não acho difícil que alguém encomende alguma coisa para mim. Às vezes eu vejo, quem escreve sobre tal coisa. Eu escrevo, sabe? Às vezes não sai na hora, eu vou escrevendo, às vezes eu dou uma pesquisada, mas sai, sabe? Então eu acho que você escreve de duas maneiras, ou quando te vem a inspiração, ou quando você decide escrever sobre alguma coisa e daí você... A senhora tem um livro também, né? 11 autores da web, né? Eu participei, eu coloquei 5 crônicas minhas lá. Foi muito bacana, porque tudo pessoas que não se conheciam, a pessoa organizou todo mundo e depois nos encontramos em Sorocaba, fizemos, daí que nós nos conhecemos, os autores. Mas era tema bacana. Livre? Crônicas era livres? Tema livre, cada um tinha 5 obras para colocar, né? E eu coloquei crônica, eu gosto muito de escrever crônica e adoro as coisas do dia a dia, porque eu acho que o ser humano é muito hilário e ele não se dá conta disso. Mas para escrever crônica também tem que ser uma pessoa observadora, né? Tá no radar, né? Eu não sou uma pessoa detalhista, mas eu sou uma pessoa que presto atenção nessas coisas do cotidiano. Eu me ligo muito nisso, eu presto muita atenção nisso, né? Embora não seja uma pessoa detalhista, tem coisas que me chamam a atenção e eu capto com muita facilidade. Aliás, nesse assunto de personalidade, hoje a senhora olhando para trás, o que a senhora enxerga na senhora que é particularmente da sua mãe, como característica pessoal? A minha mãe, eu acho, ouso, né? Não sei, vou te arriscar. Eu acho que ela passou para mim, e talvez até para todas nós, a determinação de estar para frente, de alto astral, sabe? Não se deixar bater. Minha mãe teve muitas dificuldades, porque você vê, ela perdeu meu pai, ela estava grávida do 6º filho. E nós somos tudo diferentes de 1 ano, então era meia dúzia ali. Depois, quando meu irmão nasceu, ele nasceu com um problema sério de rim, na época, nem se falava... Falava que era doença ruim, tiraram o rim, achou que era, mas não era, mas daí não podia pôr de volta. Aí quando ele tinha 6 anos, ele teve um problema nesse rim. Aí ele ficou 2 anos internado, fez plástica nesse rim, e graças a Deus viveu, tá aí, né? Já vai para os seus 70 anos, saudável, graças a Deus, e viveu. Então ela teve. Nesse íntere, o vovô, né, faleceu, o pai dela, que era, nossa, um esteio para ela, depois que ela ficou sozinha. Ela virou a figura masculina ali, né? Isso. Depois a vovó veio a ficar doente. 5 anos ela ficou na cama, só durante 3 anos, só viva, sem falar, mãezinha cuidando. Aí ela faleceu e aí nós tivemos um grande perda, que foi minha irmã caçula. Nossa, pensei que minha mãe ia... E ela não se dobrava. Mas ela ficou doente também? Ela teve câncer e faleceu com 34 anos. E deixou 3 pequenininhos. Nossa, minha mãe ficou... E ela sobreviveu. Porque então... de uma forma, você vê a coincidência, de uma forma a sua mãe viu na filha o que a sua mãe passou, né? Com os filhos pequenos ali, né? Não, só que foi ela que foi o meu marido cunhado que ficou, que né? ficou. E ela, eu penso que perder um filho deve ser a pior coisa do mundo, né? E até isso ela sobreviveu. Então eu acho que o que eu guardei muito dela e que a vovó tinha também é isso, a leveza de leva as bordoadas, levanta, vai para frente, não se lamenta, nunca se fez de vítima. Então eu acho que é isso, espero. E que tipo de mãe a senhora foi para os seus filhos? Eu tive um filho só, né? Tenho 3 netos, mas eu tenho um filho só. Olha, eu acho que eu fui uma mãe
Razoavelmente. Acho que ele era melhor perguntar para ele do que para mim. É claro que a gente ama e a gente acha que foi boa, que se dedicou. Eu tentei do meu jeito me dedicar, mas eu acho que ele foi muito assim, muito amigo meu, que era um menino só. E conforme ele foi crescendo, ele sempre foi muito amigo. Depois minha mãe veio morar comigo e ele foi muito unido com a vovó, com a avó dele, né, minha mãe. E eu acho que eu fui uma mãe razoavelmente satisfatória. A gente sempre acha que fez o melhor. Quer dizer, eu achei que fiz o melhor. Se eu fiz, não sei. Mas a avó é muito mais fácil, né? Olha, a avó, eu sempre falo assim, a avó é o filé mignon. Sabe por quê? É o filé mignon. Porque você tem o amor que você tem, você pode curtir, mas você não tem a obrigação de educar. Nunca que eu deseduque, isso jamais fiz isso, de deseducar. Mas não é minha responsabilidade. Então, todo mês, vamos sair com a avó, vão. O que pode, não pode? Ah, não. Então eu digo, ah, não, com a avó tem que... Então você não está muito... não é a tua responsabilidade. Não é que você vá fazer errado. Então você só curte, só ama. O filho é bom, mas a gente tem aquela preocupação, a gente quer educar, a gente quer formar, a gente tá ligado com certas coisas. E ser vó. Não, e agora eu vou falar, eu vou ser bisavó. Nossa! Em outubro agora. A minha neta mais velha está com 25 anos. Formou-se já há quase 2 anos em Direito e agora, né, já está casada e agora vai ter neném. Então eu vou ser bisavó. Pensa você. Muito, né? A gente está quase chegando no final da nossa conversa. A senhora é uma pessoa religiosa? Sou, bastante. Isso também já é da família, ou não? A nossa família é religiosa, tivemos uma formação, vovô e a vovó, sempre. Minha mãe mesmo, foi filha de Maria. Mas eu sou religiosa. A minha maneira, frequento a Igreja Católica, não tenho dificuldade nenhuma de lidar com nenhuma religião, acho que são todas boas, né? Mas sou sim, bem religiosa. E qual que é a sua, olhando para trás, qual que é a sua melhor memória? Minha melhor memória? Eu acho que é a reunião de família. Nós sempre nos reunimos, sempre são bons momentos. Eu sempre valorizei muito o que eu vivo, não o que eu tenho, sabe? Eu acho assim, quando você tem bons momentos, isso enriquece o seu repertório interior. Então te dá um estado de espírito muito agradável, eu acho. Então é o que mais eu preservo. A minha casa, embora eu tenha um filho só, a minha casa é onde se reúne mais. Tá tudo lá. Até a família do meu marido, que é grande também que se reúne. Eu gosto muito. Tá certo, quero agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tá, eu agradeço aí a paciência de vocês de estarem ouvindo. Muito obrigada. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.